Fala pessoal, o GM aqui, bora para o nosso vídeo de hoje da saga na busca do top 3 no mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá para esse nosso vídeo de hoje. Espero que nessa partida não tenha tanta emoção assim como nas últimas. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar hoje. Estamos aí com o rating de 2 e... Não, isso aqui é... agora sim, de 10 minutos, estamos com o rating 2.824. Esse é o nosso rating máximo aí da série. Vamos lá, vamos ver se continua subindo. Vamos ver o que vai rolar aí hoje. Vamos lançar já um desafio, então, buscando um adversário para uma partida de 10 minutos. Esse adversário tem que ter pelo menos aí 2.424 de rating. Vamos ver quem que vai aparecer aí pela frente. Bom, temos aí um oponente já, temos aí um candidato a mestre de 2.479 de rating, um cara da Alemanha. Vamos lá, com ela, nossa sicilianinha com E6, a nossa siciliana Taimanov. Ele veio jogando com o fianqueto do bispo, jogando com B3 e bispo B2, o que é uma alternativa, né? Então, é uma siciliana, uma anti-siciliana, né? Ele foge das posições da siciliana aberta. E agora ele faz um lance G3. Geralmente é C4 o que se joga nessa posição, não é isso? Eu acredito que C4 é o lance. Pensando se eu posso jogar D5 ou não. D5, peão toma, peão toma. Eu acredito que dá para jogar D5 direto, já que ele não fez o C4. Eu acredito que dá para fazer esse lance, porque depois de peão toma, se ele jogar com bispo G2, eu tenho até um dama E7 cheque. E aí se ele joga dama E2, já está trocando as damas, e acredito que eu devo conseguir igualar a posição. E depois do D5, se ele tomar e ele jogar dama E2, essa é uma boa pergunta, né? O que faremos? Talvez eu tenha que jogar o dama E7 também. Caramba, bispo G2... Isso eu não estava esperando. Temos aí já algumas questões para resolver. Vale a pena tomar esse peão de E4 ou não? Qual que é a ideia dele se eu tomar o peão de E4 mesmo? Ele vai voltar o cavalo para G1, é isso? O que ele quer fazer se eu tomar em E4? Cavalo E5? Criativo, né? Pessoal criativo aqui. Ok, vamos lá, né? Cavalo E5. Se eu tomar esse cavalo, ele vai jogar bispo toma. E daí cavalo F6, ele quer desenvolver o cavalo para C3. Beleza. Bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui se eu vou realmente tomar esse cavalo em E5. Acredito que sim. Vamos lá, eu vou jogar cavalo por E5. Outras opções parecem não fazer tanto sentido assim. E agora ele vem com bispo toma E5. Bom, no primeiro momento eu penso em jogar o simples cavalo F6. Defendendo aqui o peão de E4. Vamos lá de cavalo F6. E agora, cavalo C3 seria o lance mais natural para atacar de novo E4, mas ele teria que lidar com esse bispo ficando meio sem casas. Ele rocou, pequeno. E agora talvez bispo D6 para desenvolver. Porque esse bispo toma, dama toma, cavalo C3. E aí ele está conseguindo tomar em E4 depois. O que mais que eu posso tentar, hein? Tá difícil de segurar esse peão de E4. E se eu jogar bispo D7, cavalo C3, bispo C6. Até mesmo... não vou conseguir segurar esse peão, né? Eu acredito que essa é a conclusão. Não vai dar para segurar esse peão, não vai ter jeito.
Gastar só um pouquinho mais de tempo aqui, se eu conseguir encontrar alguma forma de segurar isso sem comprometer minha posição. O mais natural seria bispo D6 enrocar, mas ele tá jogando um cavalo C3 e tomando depois em E4, né? Vamos jogar esse, vai jogar bispo D7 com essa ideia de bispo C6. Parece ser uma alternativa até. Bom, e nessa brincadeira, estamos aí gastando um tempo bem considerável aí na partida. Joguei o bispo C6 para defender. E agora ele tem a opção entre tomar em F6 ou até mesmo jogar um torre E1 para atacar de novo E4. Não vai dar para defender isso aqui mesmo. Caramba, eu tinha... Ah, não, não tinha, né? Eu fiquei pensando se eu tinha algum lance aqui para atacar esse bispo. Mas não. Talvez agora eu tenha ameaçado um cavalo D7, por exemplo. Talvez isso aqui seja uma ameaça, um cavalo D7. Por exemplo, se ele fizer a torre E1, talvez eu possa pensar em um lance desse tipo. Por isso que eu acredito que ele tem que jogar tomando em F6. E aí depois de G, tomar F6. Caramba, de novo, igual a outra partida eu fiz isso também. Tomei de G em F6. Ficou meio esquisito. Mas vamos lá, vou de novo aqui com G por F6. Teve uma partida recente que aconteceu algo bem parecido. Que, que eu tomei de G e ficou meio estranha a partida no fim. Mas vamos lá, vamos ver se dessa vez vai fazer sentido o que eu estou fazendo. Jogar F5. E aí ele volta para C3. Bom, aqui eu acredito que faz mais sentido o que eu estou fazendo, porque o meu bispo vai controlar bem D4, o bispo está melhor do que o cavalo. Eu só preciso ver aqui a ordem certa das coisas, para não ficar estranho depois. Eu estava pensando em H5 para H4, muita viagem. H5, dama F3, dama D7. Aí talvez ele comece a ter lances como um cavalo A4. Eu tô mal desenvolvido, né? Bem mal desenvolvido. Então, vou jogar bispo por G7. Vamos colocar esse bispo em jogo. Se dama H5, eu tomo lá em D2. E o bispo controla bem D4. E se dama D7, eu posso responder até com dama C7. Ou até mesmo dama por D2 é um candidato. O bispo joga mais do que esse cavalo, né? Se eu conseguir enfiar esse peão aqui em H4, o negócio fica ainda mais interessante. Eu queria combinar alguma coisa assim. Não vai dar tempo de fazer tudo isso, né? Jogar dama C7, roque grande, H5, H4 e começa a atacar ali com bispo D4, dama C6. Vamos imaginar que só as pretas joguem, né? No mundo onde só o preto joga, daria para fazer isso. Mas nunca que vai chegar esse plano na vida real aqui, né? Bom, ele tá pensando, fez aí já um dama E2, que agora lances como dama C7 eu tenho que considerar cavalo vindo para D5. Pensando em jogar um dama D6 para deixar a opção de roca grande. Vamos lá, dama D6. Quase eu soltei a dama em D5. Seria triste, né? Soltar essa dama em D5. Eu tô deixando a opção de rocar grande. Porque aí talvez chegue a minha ideia, né? Roca grande, sai empurrando ali o peão de H. Vai que, né? De repente pode ficar boa a posição. Ele ainda tem que resolver uns problemas com o meu bispo de G7 e o peão de D também. Não é tão fácil assim jogar de brancas, né? O cavalo não tem casas tão boas assim para ir. Né? Para onde que esse cavalo vai? Pensando em fazer esse roque grande.
um H5 aqui primeiro. H5, H4. O D4 ainda não é uma ameaça dele. Agora ele faz dama F3. Tocando lá em B7, eu tô querendo rocar grande. Vamos lá, roque grande. Tô querendo fazer aí o H4, tomar em G3. Vamos ver o que vira isso daqui. Que talvez as minhas peças comecem a chegar. Meu rei parece mais seguro do que o rei dele. O que você acha aí? Você acha que meu rei tá mais seguro do que o rei dele ou não? É sempre essa questão, né? Qual rei que tá mais seguro? Mas aqui eu tenho a impressão que o meu rei em C8 ou B8, ele tá mais seguro do que o rei dele ali em G1, porque ele tem essas fraquezas aí nas casas brancas e ele continua com esse cavalo sem ter uma direção, assim. Onde que esse cavalo fica bem colocado? Essa seria a grande questão aí. Se ele pudesse escolher onde colocar esse cavalo, ainda assim não é tão simples, né? Imagina onde que o cavalo vai ficar bem colocado. Enquanto isso, meu plano ele é bem mais claro. Eu coloco um peão em H, um bispo em D4, trazer uma torre para G8. E o ataque ele tá chegando aí, de um jeito ou de outro. As peças estão indo, né? Bom, agora ele começou a gastar um pouco mais de tempo. Então, de novo, aquele dilema do tempo, né? Que a gente sempre conversa por aqui. Às vezes vale a pena você gastar um pouco mais de tempo na abertura, escolher bem as casas das peças. Do que sair jogando rápido, né? Às vezes acaba dando um resultado melhor. Bom, agora parece que ele encontrou um plano, cavalo E2 para C3 e D4. Parece um plano decente. Eu vou jogar o H4, que era a minha ideia. Porque esse C3 eu posso até mesmo jogar dama D3 para trocar as damas e o peão de D pode ser uma dor de cabeça para ele. E se ele avançar o peão para D4 direto, eu tomo. E se depois C3, eu tenho D3. Ele jogou D3 agora. E aí, como melhorar a posição? Se eu tomar, ele vai tomar de H. E aí, torre... Como que eu sigo atacando isso? Talvez um torre H6? Torre H6, pois aqui eu ameacei tomar e já dobrar em H. Aí é diferente. E deixa algumas opções aí em aberto. Se ele jogar rei G2, por exemplo, talvez torre G8, ou talvez torre G6. Eu vou ter que manter um pouco a atenção, porque essa dama, no fim, ela está bem colocada em F3. O ideal seria que a minha dama ocupasse essa grande diagonal, para assim explorar as casas brancas, as debilidades que surgem por ali. Mas, por enquanto, eu não estou conseguindo nem expulsar a dama, nem encontrar um jeito tão concreto de atacar. Bom, ele jogou o C3, ele quer avançar o peão para D4 agora. Bom, vamos tomar aqui em G3. E se ele tomar de H, passa a ser uma possibilidade de dobrar as torres na coluna H, porque o rei G2 sempre eu vou responder com torre H2. E agora ele toma com peão de F, o que abre essa diagonal. Como explorar isso? Bispo C3. Toma em C3. Dama D4 cheque. Dama F2. Dama C3, torre C1. E aí tá caindo C5. Ainda não parece o caminho certo para explorar. Querendo tirar o rei para B8, simplesmente. Vamos tirar o rei para B8. Ele pode avançar esse peão para D4, mas daí peão toma, cavalo toma. Talvez dama B6.
cravando o cavalo. Esse lance meu foi um lance, aparentemente um lance útil, de espera. Tô aguardando um pouco mais ele definir as coisas na posição. E agora ele vem... a partida vai tomar um rumo bem mais complicado do que eu pensava. Bom, se bem que agora ele jogou esse. Eu tenho a alternativa até de jogar dama D5 em algum momento para simplificar. Vou jogar mais um lance de rei, rei A8. Tirando meu rei aí da coluna B. Não tô querendo definir nada por enquanto. Deixa as definições aí com ele. Porque eu tenho vários lances, várias ameaças que eu posso criar, como dama B6, como torre H8. Também pode surgir em algum momento. Mas meu rei em B8 às vezes estava permitindo alguns lances dele. Tá. Se eu jogar dama C5 cheque. A partida tá tomando um rumo bem complicado aqui. Caramba, colocou o rei aí na cara no fogo. É... ainda não tô encontrando muito bem. Se torre H2, ele joga um torre F2. Parece que tá faltando algo. Vamos, vamos, vamos. Bom, vou tomar em D5. Tá caindo aqui em F5, mas tem umas ideias aí na coluna H. Cavalo F4. Vamos avançar. Vamos de dama D6. Eu quero jogar um pouquinho mais rápido, eu não quero entrar naquelas situações que eu me enfiei em outras partidas recentes, não. Que eu fiquei muito apurado no tempo. Dá um cheque. E se eu jogar esse dama E4... Bom, olha eu me apurando. É tudo que eu não quero. Ficar apurado no tempo. Jogar esse. Jogar um torre F6. Tentar criar aí uns truques. Pinte um cheque agora. Torre. Bom, não quero trocar as damas, vamos manter as damas. Jogar um bispo H6, com a ideia de entrar em E3. Talvez esse. Caramba. Apuro grande no tempo.
Partida ficando bem confusa. Ai, entreguei uma peça. Nossa. Voltando aqui para a análise, então, depois de ter entrado em tilt com esse finalzinho, né, perdi o controle totalmente na partida e fora da partida aqui. Vai ter que ter uns pia aqui no meio do vídeo. Mas, enfim, né, vamos lá para a análise dessa partida. Vamos ver o que rolou aqui. Apurei demais e perdi o controle nesse apuro de tempo. Depois de muitas partidas sem perder, acho que eu devo ter ficado mais de 30 partidas sem perder aqui. Esse cara quebrou essa minha série invicto. Aqui, ó, a galera até mandou aqui, pessoal que estava assistindo. É assim mesmo. Hoje a caça ganhou, faz parte. É isso, né, gente? Faz parte, né? Vai ter derrotas aí no meio do caminho mesmo. É o que é, né? A vida real é assim, né? Vai ter empate, derrota, vitória. E com isso, caímos um pouco aí no nosso rate, né? Vamos lá, vamos fazer a revisão da partida, então. E depois vamos ver como que ficou esse nosso ranking. Eu acredito que eu fiquei bem, assim, boa parte da partida. Mas nesse finalzinho, perdi o controle demais nesse apuro de tempo. Não pode deixar chegar nessas situações, né? Então, jogamos aí uma siciliana contra o B3 e bispo B2 dele. Ele jogou meio estranho ali a abertura, mas segundo o computador não é nada tão grave assim, eu só igualo a partida. Cavalo F6, joguei bispo D7, olha só o lance que ele recomenda aqui, H5. Caramba, esse eu não cogitei. Daí joguei bispo D7, bispo C6, partida equilibrada. O lance é tomar de G mesmo em F6. Esse eu senti que era o lance para ter o F5, o bispo chegando em G7 também. Trocamos aí F5, bispo G7. Olha, era melhor o H5 direto, que eu fiquei naquela dúvida se faria o H5 ou não. E o H5 era o lance. De qualquer forma, temos aí uma boa vantagem em 0,60, porque meu bispo é claramente superior ao cavalo dele. De novo, H5 era o lance. Aí agora eu fiz o H5 finalmente. Bom, a conclusão aí, nos primeiros lances aí na abertura, saímos com quase um ponto de vantagem. Posição muito agradável aí para as pretas, está tudo muito confortável de jogar. Joguei o H4, torre H6, ele dá a torre H7 que é parecido. E aí era melhor dobrar primeiro em H do que já jogar esse lance. É que eu dei a possibilidade dele tomar de F, né? Tem sentido. Se eu dobrasse imediatamente, ele não teria essa possibilidade, porque está caindo em H2. Eu dei essa chance aqui para ele. E no fim eu joguei muito lento, né? Rei B8, podia jogar dama B6. Ele jogou esse. De novo dama B6. Eu tava pensando nisso agora. Por que eu não joguei dama B6 direto, né? Dama B6, além de pressionar o peão, fica na cravada já, então ele não vai ter o recurso do D5. Aqui eu joguei uma série de lances passivos, esperando ele jogar, e no fim ele jogou bem, né? Ele jogou esse D5 que é bom. E aí ele criou aí umas complicações, pelo menos, né? De novo aqui eu dei uma interrogada, era melhor jogar a torre H8, comecei a dar sentido para as peças dele. Aqui eu fiquei pensando, torre H8, ele vai jogar a torre F2, e aí, né? Bispo E5. Bispo E5 é uma boa, controla as casas do cavalo, controla o avanço, e os meus peões continuam controlando casas importantes. Eu não vi esse bispo E5 também, ficou me incomodando o avanço ali do peão de D6
E aí, no fim, eu acabei tomando. Eu sabia que estava estragando bastante a estrutura, mas eu estava incomodado com o peão de D avançando, mas bispo E5 era um lance fino na partida. Bom, eu tomei em D5, e aí, pelo jeito aqui, o controle foi embora, né? Ainda tá boa a posição, né? Tô com um ponto aí de vantagem. Dama C6. Até aqui ainda caiu um pouco, mas ainda temos uma vantagem na posição. Torre H8. E agora a torre F6 não é legal, era melhor jogar um torre H3, provavelmente com a ideia de dama H6 e triplicar as peças pesadas aí na coluna H, faz muito mais sentido, né? Joguei esse, cheque interroga, aqui que eu comecei a viajar um pouco, aí torre G6, e de repente a partida tá equilibrada. Tá equilibrada já que ele defendeu todas as ameaças ali no rei dele, o cavalo em D3 está bem, meu bispo agora tem que ativar com o bispo H6 ainda. Vamos ver o que rolou aqui. Ativei certo, bispo H6. Tinha que jogar torre E6, deu uma interrogada grande. Provavelmente ele tinha torre F6 aqui. Não, cavalo C4 é o lance mesmo. E aí eu jogo esse dama C5 e torre F5. Caramba, ele tinha dama D5 aqui. Que era uma bomba esse lance. Mas aí ele jogou esse e eu tô pior na posição já. Eu perdi o controle e ele começou a acertar uns lances também, bem na hora do apuro de tempo, né? Que eu tô aí com 41 segundos, ele tá com 36. E, pô, a posição é difícil agora, porque ele tem esses temas de cavalo B6, minha dama tá meio sem casas. Joguei esse dama A7, eu tô perdido na posição. Dama E6, eu dei um cheque, rei G2. E aqui eu tô bem ferrado, na verdade. Que ele ameaçou o cavalo B6 cheque, esse rei B8, dama D6 é mate. E aqui eu não estava encontrando lance para fazer. Talvez eu não tenha lance mesmo, né? Porque o que eu vou fazer depois disso? Eu joguei D3 que entrega a peça, mas que outro lance eu faria na posição, né? Eu acho que aqui azedou já. Ele tá dando dama B8. Dama B8 para se cheque, tem um rei A7 ainda. O segundo lance, para você ter ideia, é bispo F4 já, ele tá entregando a peça. Que aqui ferrou mesmo a posição, depois de rei G2. Bom, é isso, né? O cara acertou uns lances quando entrou aí no apuro, dei as minhas interrogadas também. Hoje não foi dia, vamos computar aqui a quarta derrota aí. Uma hora também ia perder, né? Tava muita partida sem perder. Vamos ver como que ficou o nosso ranking agora. Caímos ali, né? Cai muito, tava com 2.824, caí 14 pontos de rating, foi para 2.810. Então voltamos aí à quinta colocação. Essa fase agora aí dos 2.800, tentando subir para 2.850, depois 2.900, né? Se passar os 2.850 é assim, se perde uma, volta muitos pontos atrás. Mas é isso, vamos trazendo aí todas as partidas, você vai acompanhando a saga completa, tudo que vai enrolando. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa nossa partida de hoje. E vamos lá, né? Vamos seguir bola, vamos ver o que acontece nas próximas, né? Bom, e se de repente você está querendo começar a treinar xadrez comigo e com um time de grandes mestres, deixar aqui um convite para você, que nesse mês de janeiro nós estamos abrindo aí a primeira turma de alunos da Chessflix e você pode se tornar aluno com uma condição especial ainda pelo preço de 2025. É só você entrar para a nossa lista de espera, o link está aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos nessa então e vamos ver o que acontece nos próximos episódios da série.